Já notou como certas ausências incomodam mais do que qualquer discussão? Há silêncios que falam tão alto que ocupam todos os espaços. E quando eles vêm de alguém que costumava reagir, eles machucam. A primeira ferida começa aí, não com um ataque, mas com o fim da expectativa de resposta. Quando a outra pessoa percebe que não vai mais receber reações, começa a desmoronar. É nesse exato instante que nasce o desconforto, pois quem esperava um palco descobre que agora só há cortina fechada. O golpe mais profundo é aquele que não se vê chegando. A mente que esperava controle entra em colapso quando o acesso é negado. A ausência real não é aquela que se faz de vítima, mas a que não envia mensagem, não posta indireta, não assiste, não comenta. Nada. É o vazio absoluto. Quem te feriu não esperava isso. Esperava sua dor em exposição, seu choro público, sua tentativa de mostrar que seguiu em frente. Mas agora só encontra silêncio. E este silêncio não é comum. Ele carrega uma mensagem. Você não tem mais lugar aqui. Isso desequilibra, porque se antes havia uma certeza, a de que você sempre reagiria, agora há uma dúvida insuportável. Epicteto já dizia: o que perturba o homem não são os acontecimentos, mas sim o julgamento que ele faz deles. Quando alguém não sabe mais o que você sente, o que pensa, ou se ainda se importa, começa a imaginar. E aí o silêncio se transforma em ruído. Ruído de pensamentos desorganizados, de dúvidas cruéis, de memórias que voltam distorcidas. O arrependimento começa quando a pessoa percebe que perdeu acesso não só à sua presença, mas também à sua mente. Isso destrói, pois ela passa a conviver com a ausência de algo que sempre teve, a sua atenção. E o que era garantido agora virou vazio. No fim, o que resta para quem te subestimou é o próprio reflexo. E esse reflexo mostra a perda. Mostra que você não vai correr atrás, não vai tentar explicar, não vai mais permitir que o outro dite o ritmo da sua vida. Esse tipo de ausência não machuca como uma ofensa. Ela afeta como uma constatação. A pessoa olha para trás e vê que o que foi perdido era valioso demais. Mas agora é tarde. O golpe já foi dado, sem voz, sem confronto. Apenas com a força de não precisar mais estar ali. Porque a forma mais cruel de ferir alguém é seguir em frente em silêncio. Imagine a confusão que surge quando alguém que você julgava previsível simplesmente desaparece. Nenhuma explicação, nenhum sinal, nenhuma despedida. Essa ausência inesperada desmonta estruturas emocionais. Quem feriu não está preparado para perder o controle de forma tão súbita. A fuga sem alarde não deixa espaço para reação, nem para defesa. E justamente por isso se torna insuportável. A ausência que vem sem anúncio é um espelho quebrado. Impossível de consertar, mas refletindo uma verdade que machuca. Você foi embora sem pedir licença. Continue assistindo até o final para entender por que o silêncio pode ser a resposta mais cruel. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Comente abaixo com a palavra imparável se você já sentiu que era hora de desaparecer de verdade. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. A maioria acredita que se afastar é sinônimo de fraqueza, mas o estoicismo ensina o contrário. A retirada pode ser o ápice do controle emocional. Sair da cena não é desistir, é escolher onde não vale a pena permanecer. E quando você some, sem deixar vestígios, sem alimentar expectativas, a outra pessoa entra em pânico emocional. Porque o que antes era previsível, uma resposta, uma recaída, uma provocação, agora é um enigma, e isso desestabiliza. Quem some com firmeza deixa claro que não precisa mais provar nada, nem disputar atenção. O desaparecimento não é apenas físico, ele é mental, é simbólico.
Você deixa de assistir, de perguntar, de reagir. E esse vácuo se torna insuportável para quem estava acostumado a ser o centro do seu mundo. A falta da sua presença se transforma em um espaço barulhento. Memórias retornam, dúvidas crescem. O silêncio vira pergunta e a ausência se converte em castigo. E o mais perturbador é que a pessoa sabe que não houve drama nem cena. Foi uma decisão. Fria, silenciosa, final. É isso que dói. Não foi acidente, foi escolha. O afastamento não é para causar dor. Essa é apenas a consequência. O motivo verdadeiro é outro: libertar-se. Você vai embora porque entendeu que sua presença era desperdiçada. E ao retirar sua energia, você retoma seu poder. A filosofia estoica não ensina a fugir, mas a parar de lutar batalhas inúteis. Sumir nesse contexto não é covardia, é clareza. E quem fica para trás precisa agora conviver com a ausência de algo que julgava garantido: você. E talvez, pela primeira vez, comece a perceber o que realmente perdeu. Mas não haverá retorno, porque quem some com dignidade não volta para ser lembrado. Volta a si para nunca mais ser esquecido. Não há defesa contra o que não responde. A indiferença refinada é uma lâmina silenciosa. Não corta de imediato, mas sangra lentamente. Quando você ignora alguém sem desespero, sem teatralidade, e continua vivendo com naturalidade, algo inesperado acontece. A pessoa que esperava gritos, indiretas ou provocações encontra apenas o vazio. E esse vazio, ao contrário do que se pensa, não é passividade. É um recado sem palavras. Você já não está mais jogando o mesmo jogo. E o que era confronto vira solidão para quem antes comandava o cenário. Ignorar com classe não é virar o rosto com superioridade forçada. É continuar andando com leveza, como se aquela pessoa não tivesse mais peso na sua trajetória. Você não precisa excluir, bloquear ou fazer alarde. Apenas para de reagir. Você não compartilha indiretas, não procura justificar, não demonstra incômodo. E é exatamente isso que confunde. Porque a ausência de reatividade expõe a imaturidade do outro. Enquanto ele se debate, você segue. E esse contraste é cruel. A serenidade, quando real, fere o orgulho alheio mais do que qualquer confronto direto. Sêneca dizia: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. E aqui está a aplicação viva desse princípio. Ignorar com elegância é se recusar a se rebaixar. Não se trata de arrogância, mas de autocontrole. Você não entra mais na dança do conflito, porque já entendeu que o tempo e a energia que tem são valiosos demais. A ausência de emoção visível desarma o outro, que esperava um adversário inflamado, e encontra uma parede de serenidade. Isso fere profundamente, pois o ego do outro se alimentava da sua reação. E agora ele passa fome. A mente que esperava atenção entra em crise quando o público vai embora. E é exatamente isso que você faz ao ignorar com classe. Tira os olhos, tira o foco, tira a audiência. O outro fica falando sozinho, encenando para uma plateia vazia. E o silêncio se torna um lembrete constante de que você se libertou. Nada mais destrói tanto quanto perceber que alguém que te admirava agora te observa com indiferença. Não por ódio, mas por não se importar mais. A indiferença genuína é a sentença final. Porque quem ignora com classe não busca punição, oferece fim. E isso, para quem vivia de controle, é a pior das perdas. É possível estar presente e ainda assim ser inatingível. A indiferença verdadeira não grita, não acusa, não ameaça. Ela apenas existe, fria, serena, irreversível. E isso desestabiliza profundamente. Quem antes contava com sua atenção, com sua dor exposta, agora se vê diante de um muro invisível. Você pode até continuar por perto, mas não está mais acessível. A pessoa sente, percebe, tenta quebrar essa barreira, mas não há retorno. O silêncio emocional vira um labirinto sem saída. E o que era certeza vira confusão, porque a sua indiferença não é fingimento, é libertação. Aqueles que vivem de provocar reações esperam resistência. Quando não encontram nenhuma, perdem o chão. A ausência de emoção desmonta a estrutura de quem achava que tinha poder sobre você. O ego que se alimentava da sua fragilidade agora sente fome.
E esse vazio começa a gerar insegurança. A dúvida: por que ela ou ele não reage mais? Toma conta da mente. A ausência de sofrimento visível cria uma ferida silenciosa em quem achava que te controlava. Porque o que antes era previsível, sua reação, seu retorno, sua carência, agora foi substituído por uma neutralidade impenetrável. Isso fere mais do que qualquer resposta agressiva. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E é justamente nisso que a indiferença se torna uma virtude. Você não precisa se tornar cruel nem debochar. Basta parar de se importar. E isso exige disciplina, porque o impulso é revidar. Mas quem pratica o estoicismo entende que não se trata de vencer uma disputa emocional, mas de deixar de jogar. E quando você abandona o campo de batalha, o inimigo fica sozinho. Sua ausência emocional vira um vazio ensurdecedor. Você não está punindo ninguém, está apenas cuidando de si. E isso é o bastante para desestruturar quem te queria desequilibrado. A frieza estoica não é a ausência de sentimentos. É a decisão de não deixá-los te dominar. A indiferença que machuca não é forçada, é real. Porque você já não sente a necessidade de provar nada. Não deseja ser compreendido, nem ouvido, nem notado. Você só quer paz. E quem vive de alimentar o próprio ego com a dor dos outros, não sabe lidar com isso. A falta de reação vira espelho. Um espelho que reflete a solidão de quem perdeu o acesso à sua energia. E o mais cruel, esse espelho não quebra. Ele apenas mostra todos os dias que quem foi embora de verdade não olha mais para trás. Muitos acreditam que desaparecer é apenas uma tática de orgulho, mas existe uma linha tênue entre fuga emocional e decisão firme. Sumir de verdade não é criar saudade artificial, nem provocar curiosidade passageira. É virar a chave. É romper de fato o ciclo que prendia você a alguém que não te valorizou. E essa ruptura não precisa de anúncio. Ela acontece em silêncio, sem pedidos de desculpa, sem promessas. Quem some com convicção não deseja provocar, mas cortar o laço. E é exatamente isso que confunde quem ficou. A ausência agora é real. Antes havia padrão: afastamento, provocação, arrependimento falso, retorno. Um ciclo previsível, desgastante, tóxico. Mas dessa vez não há mais retorno, porque você não está sumindo como quem espera ser procurado. Está partindo como quem decidiu nunca mais se perder tentando ser notado. Quem viveu preso nesse jogo emocional começa a perceber a ausência de repetição. Nada se repete. Não há recaída, não há resposta, não há sinal. Apenas o vazio definitivo. E é aí que a ficha começa a cair. Aquele roteiro antigo foi descartado. E com ele todas as chances de manipulação. Diferente do silêncio estratégico e das pausas teatrais, o sumiço verdadeiro vem da compreensão profunda de que não há mais o que buscar. Você não quer mais ser visto, nem lembrado. Não está testando sentimentos, está encerrando capítulos. E isso fere profundamente quem se acostumou a brincar com a sua presença. A pessoa começa a procurar suas reações, seus vestígios, qualquer sinal de que ainda está no jogo, mas não encontra. E quanto mais procura, mais se desespera. Porque percebe que agora você se foi não por impulso, mas por conclusão. Sêneca dizia: quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. E quando você entende isso, aprende a parar. Parar de insistir, de esperar, de prolongar. Sumir de verdade é se proteger de futuros desgastes. E quem percebe essa nova postura, por mais que tente reverter a situação, encontra portas fechadas. O ciclo acabou. Não existe mais espaço para dúvidas, mensagens, reaparecimentos. Só existe agora um novo caminho, e você já começou a andar por ele. E é isso que dói. Não houve briga, não houve final dramático. Só um adeus silencioso, impossível de ser revertido. Imagine alguém tentando te provocar, esperando sua resposta, e você simplesmente não sente nada. Nenhum desejo de revidar, nenhuma vontade de se explicar. Apenas um vazio tranquilo, um silêncio interno que incomoda mais do que 1000 palavras. É nesse ponto que você se torna perigoso para quem te feriu.
Não por agressividade, mas por autocontrole. E esse domínio emocional assusta, porque a pessoa percebe que perdeu algo essencial, o poder de te atingir. E o que antes era certeza de que você reagiria, agora é apenas frustração. Você se tornou outro. Frio? Não. Só imperturbável. Antes, bastava uma palavra atravessada para te tirar do centro. Agora tudo mudou. Seu silêncio não é mais uma pausa. É um estado. A serenidade que você conquistou, mesmo após ser ferido, gera uma dúvida insuportável do outro lado. Como ele ou ela ficou tão forte assim? Essa dúvida não vem sozinha. Vem acompanhada de culpa, insegurança e arrependimento. Porque o que era vulnerável agora é muralha. E quem te subestimou começa a entender, tarde demais, que aquela versão frágil ficou no passado. Agora você não grita, não implora. Apenas segue, e isso fere como nunca. A frieza estoica não é apatia, é domínio. Você ainda sente, mas não se deixa consumir. E essa diferença é devastadora para quem esperava a sua queda. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é exatamente essa liberdade que confunde quem te perdeu. Porque agora o que você sente não define mais como você age. Você observa, escolhe, pondera. Sua reação vem com filtro. Não há mais impulsos. E a ausência de reatividade quebra o ciclo de dependência emocional. Quem antes se alimentava da sua dor, agora encontra deserto. E esse deserto grita. Para quem acreditava que te manipulava com facilidade, não existe golpe mais duro do que perceber que tudo o que fazia agora falha. As mensagens não geram resposta. As provocações não causam efeito. As ausências não fazem diferença. Você se tornou inatingível, e isso gera um tipo de desespero silencioso. A sensação de que nada mais atinge, nada mais funciona. Porque você não é mais acessível emocionalmente. E é aí que o verdadeiro arrependimento nasce. Quando o outro entende que perdeu, não só você, mas também qualquer influência sobre sua paz. E essa perda, diferente das outras, é definitiva. Não dói só no ego, dói na alma. Antes, bastava um gesto mínimo para provocar uma reação sua. Hoje, nem o mais dramático dos movimentos tem efeito. Você não responde, não demonstra, não participa. Mas o mais cruel é que você também não sumiu fisicamente. Você está lá, só que inalcançável. A presença sem entrega, o olhar sem emoção, a energia completamente protegida. A pessoa sente que você mudou, mas não entende como. E essa confusão vira angústia. Porque o que era previsível virou mistério. E o que era controle virou impotência. Não há punição mais intensa do que ser ignorado emocionalmente por alguém que antes era tão acessível. Quem já teve seu afeto, sua atenção, sua vulnerabilidade, agora encontra um muro. E não é qualquer muro. É um que não emite sons, que não permite brechas, que não mostra rachaduras. A mente que já foi aberta agora está trancada. E quem tenta invadi-la descobre que perdeu a chave para sempre. Essa perda não é sobre não poder falar com você. É sobre não saber mais o que você sente. E essa incerteza, essa dúvida constante, se torna corrosiva. Você não virou outra pessoa da noite para o dia. Apenas decidiu não ser mais refém de quem não soube te valorizar. Mas para o outro, sua evolução é um susto. Antes previsível, agora imprevisível. Antes emocional, agora racional. Antes vulnerável, agora inquebrável. Essa mudança desconcerta. Porque diferente de uma explosão que se apaga com o tempo, a sua estabilidade virou permanência. E o medo começa a nascer. Medo de ter perdido algo único. Medo de não encontrar mais ninguém com sua sensibilidade. Agora blindada. Sua frieza, que antes era esperada com desprezo, agora é admirada com dor. A dor de perder você não vem só da ausência, vem da falta de entendimento. A pessoa tenta encontrar respostas, tenta identificar onde tudo virou, mas não há pistas nem margens para a reconstrução. O que foi perdido não pode mais ser alcançado, porque você deixou de ser acessível por dentro. Sua mente agora é solo sagrado. Não entra quem já destruiu. E isso é insuportável,
Porque o arrependimento não vem da rejeição explícita, mas da constatação fria. Você foi deixado para trás, mas continuou andando. E quando olham para você agora, veem alguém que já não olha mais para trás. Muitas vezes, quem está sempre disponível passa despercebido. Sua presença constante era confundida com obrigação. Sua dedicação com carência. Enquanto você se entregava, o outro se acostumava. Era fácil ignorar o valor de quem nunca ameaçou ir embora. Mas então você foi. Não com raiva, não com gritos. Apenas foi. E foi aí que tudo mudou. O que antes era garantido, agora é ausência. E o que era invisível, de repente, se tornou essencial. O arrependimento começa nesse exato ponto. Quando o que foi perdido mostra, pela ausência, tudo o que significava. Enquanto você insistia, a outra pessoa sentia-se em vantagem. Afinal, era você quem tentava, quem procurava, quem mantinha o elo vivo. Mas quando você deixou de insistir, a estrutura interna de quem te desprezou começou a ruir. A falsa sensação de superioridade desmorona diante do silêncio. Porque com o tempo, o silêncio vira prova de desapego. E o desapego, prova de valor. E quanto mais você se distancia, mais a imagem construída de você, como fraco, dependente ou inseguro, começa a se desfazer. E isso gera confusão, culpa e, finalmente, dor. Só entende o peso de uma presença quem sente a ausência. E essa ausência, quando vem com firmeza, transforma tudo. A pessoa começa a lembrar dos detalhes, do cuidado, do apoio, da constância. Mas não pode mais tocar em nada disso, porque agora você não está mais ali. Você não responde, não aparece, não se envolve. O passado se transforma em lembrança dolorosa. E essa lembrança carrega um peso, o reconhecimento tardio. O outro percebe que ignorou um tesouro emocional e que agora esse tesouro não está mais disponível. Não porque sumiu, mas porque escolheu não voltar. Sêneca dizia: a ocasião passa veloz, aproveita enquanto podes. E quem não aproveita o valor que tem ao lado, um dia assiste a esse valor seguir outro caminho. A dor que surge não vem da rejeição, vem da impotência. Não há mais o que dizer, o que oferecer, o que prometer, porque o tempo da reconquista já passou. Agora, o que ficou é o arrependimento de quem demorou para enxergar. E não há nada mais cruel do que perceber que perdeu o melhor de alguém, quando esse alguém já aprendeu a ser o melhor longe de você. Talvez você ache que já se afastou, que por não mandar mensagens ou não estar mais junto, o outro não te controla mais. Mas o verdadeiro laço nem sempre está no contato, está na mente. A pessoa não precisa falar com você para te dominar. Basta que uma notificação te abale, uma publicação te tire do eixo, uma lembrança tire seu sono. Esse é o laço invisível, aquela conexão silenciosa, mas poderosa que ainda te prende. E o mais cruel é que ela sabe disso, porque enquanto você ainda se afeta, ela ainda governa algo dentro de você. A chave para romper esse elo não está em confrontar, mas em parar de entregar. Cada vez que você confere as redes, pensa na resposta que não veio, tenta adivinhar intenções, você alimenta esse fio. O estoicismo ensina que só temos poder sobre aquilo que depende de nós. E sua reação é uma dessas coisas. Cortar esse ciclo exige uma escolha silenciosa. Não dar mais palco dentro da própria cabeça. Parar de buscar sinais, parar de prever movimentos, parar de sonhar reconexões. Quando você decide isso, algo poderoso acontece. O controle se desfaz. Ao cortar o que te prende, você remove o alimento de quem te dominava. A pessoa tenta os mesmos jogos, publica, provoca, some. Mas agora nada disso te toca, porque você não está apenas afastado. Você está desconectado. Isso é diferente de bloquear por impulso. É parar de se importar genuinamente. E esse tipo de ausência emocional é insuportável para quem vivia de acionar seus botões internos. Agora os botões estão desligados. Você não reage, não pensa, não espera. E para quem vivia da sua instabilidade, essa estabilidade nova é sufocante. No começo, dói. Parece que se desligar é ignorar uma parte de você. Mas não é. É resgatar quem você era antes de ser sugado por essa dinâmica. Aos poucos,
o silêncio se torna alívio. A ausência vira paz. O pensamento se organiza. E o que antes era tempestade vira clareza. Você começa a viver para si e então percebe: o poder sempre esteve com você, só estava adormecido. E quando o outro perceber que perdeu esse acesso, a sua atenção, a sua emoção, ao seu afeto, será tarde, porque o laço foi cortado e o que era domínio agora é apenas lembrança. Muitos acreditam que ficar em silêncio é sinal de fraqueza, que não responder é ceder. Mas ignorar não é calar por medo, é se recusar a participar. É uma escolha estratégica, não uma fuga. Quem observa de fora, sem entender o estoicismo, pode até pensar que você está se anulando. Mas, na verdade, você está se protegendo. E é isso que desconcerta. A ausência de resposta não vem da dor, mas da decisão. E essa decisão, por ser calma e firme, desestabiliza muito mais do que qualquer reação impulsiva. Você não foge, você eleva o nível. Ser neutro não é ser passivo, é ser forte o bastante para não precisar se explicar. Epicteto dizia: não explique. Seus amigos não precisam e seus inimigos não vão acreditar. Aquele que se cala por escolha carrega um domínio raro, porque o impulso de responder é natural. Contê-lo é força. Quando você opta por ignorar com dignidade, está dizendo sem palavras: não preciso me defender. E isso, para quem esperava drama, é uma derrota. Sua postura não convida ao conflito, ela encerra. E quem queria o confronto, agora se vê falando sozinho. Ignorar não é desprezar com arrogância, é manter a compostura sem se abalar. E essa compostura gera um efeito inesperado: respeito. Quem te feriu pode não admitir, mas começa a sentir. Porque você deixou de implorar, deixou de tentar convencer, deixou de reagir. E ao invés disso, começou a viver. Isso quebra a narrativa construída sobre você, de que era dependente, fraco, emotivo demais. Agora você é outra coisa. Firme, silencioso, inatingível. E essa imagem silenciosa e sólida obriga o outro a repensar tudo. Porque respeito se conquista quando você não se curva. Há uma linha que separa quem se esconde de quem escolhe não se envolver. A omissão vem do medo, a autoridade emocional, do domínio. Você não evita conflitos por fraqueza, mas porque já entendeu que não precisa vencê-los. Você já venceu quando deixou de ser afetado. E é aí que a confusão começa. Quem achava que você era frágil, agora não consegue te decifrar. Você não reage, não explica, não provoca. Você só segue. E isso machuca mais do que qualquer explosão emocional. Porque, no fim, a verdadeira força é essa: a capacidade de caminhar em silêncio e ainda assim deixar rastros por onde passa. Você não precisa anunciar sua partida. Aliás, quanto menos barulho fizer, mais impacto causa. O verdadeiro encerramento não vem de gritos ou de textões. Vem da sua ausência total, firme e irreversível. O que desestabiliza quem te feriu não é o adeus dito em voz alta, mas aquele que acontece sem aviso, sem drama, sem apelação. A retirada estratégica é um movimento calculado, sereno e devastador. A pessoa olha em volta e, de repente, você já não está mais lá. E o que resta é o vazio, aquele que grita sem emitir um som. Quem brinca com os sentimentos alheios costuma contar com o tempo para se explicar. Espera que, mesmo machucando, terá espaço para se justificar, para reverter, para reconquistar. Mas quando você se retira sem abrir esse espaço, você quebra esse roteiro. A pessoa que achava que teria chance de voltar, que você daria abertura, agora se vê diante de uma porta fechada. Não porque você quer ferir, mas porque já entendeu que continuar ali seria perda de si. E essa constatação é um choque. Não houve tempo de reação, nem pedido de desculpas. Só um silêncio que não deixa espaço para retorno. A maioria encerra relações deixando pontas soltas. Uma mensagem respondida, um comentário aceito, uma lembrança postada. Pequenas brechas que alimentam a esperança de retorno. Mas a retirada estratégica não deixa esse rastro. Ela é limpa, ela é direta, ela é final. O outro procura sinais e não encontra. Espera recaídas
e não vê. Testa sua estabilidade e falha. Porque agora você não age mais por impulso, mas por direção. E essa nova postura encerra não apenas a relação, mas também as possibilidades de retorno disfarçado. Você se tornou inatingível, não pela distância, mas pela clareza da sua decisão. Marco Aurélio escreveu: "Não percas mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Sê um. E ser alguém de valor nesse caso é saber quando partir, e partir com dignidade." O silêncio da sua ausência carrega tudo o que precisa ser dito. Ele comunica fim, maturidade, evolução. E isso, para quem esperava drama, é insuportável. Porque o silêncio maduro revela que você não está indo embora por birra, mas porque já entendeu que ali não é mais o seu lugar. Você se retira não para provocar saudade, mas para preservar sua integridade. E isso, para quem achava que te controlava, é o golpe final. Quem fere espera uma reação. Mesmo que negativa, mesmo que com raiva, ainda assim uma resposta. A provocação não é apenas maldade, é um teste. Um teste para saber se você ainda está ali, emocionalmente disponível. E quando a resposta não vem, o controle escapa. A ausência de reação desmonta todo o teatro. A pessoa espera o grito, o desabafo, a indireta, o pedido de explicações. Mas você não entrega nada. Você apenas continua. E esse vazio grita mais do que qualquer retorno. Porque o que era previsível agora é silêncio. E o silêncio quebra todas as expectativas. Sem resposta, não há jogo. A manipulação exige reatividade. Precisa que você questione, se defenda, queira se justificar. Mas quando você não responde, a estratégia do outro desmorona. Ele tenta repetir padrões, postar algo ambíguo, fazer comentários provocativos, desaparecer para ser notado. Mas nada disso funciona. Você não demonstra incômodo, não retorna, não se explica. E essa estabilidade emocional passa uma mensagem clara. O domínio acabou. Quem um dia te manipulou, agora se debate, procurando um novo ponto de acesso. Mas não há mais entrada. Você não está fechado. Você está resolvido. O que mais perturba alguém que te feriu é perceber que você não reage como esperado, que você não dá a chance de redenção, nem o prazer da briga. A reação que não veio é um lembrete constante de que agora, quem define os termos é você. E isso, para quem sempre contou com seu desequilíbrio, é insuportável. Porque você não grita mais, não se expõe, não tenta dar o troco. Você não quer mais vencer o outro. Você apenas não quer mais o outro. E essa frieza discreta e firme é o que mais machuca. Sêneca escreveu: "A melhor forma de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. Ao não reagir, você prova isso. Seu silêncio não é ausência de sentimentos, é presença de autocontrole. E a ausência de resposta se torna, por si só, um comunicado definitivo. Você não será mais manipulado. A pessoa que esperava uma reação agora lida com a ausência total de voz, de emoção, de atenção. E isso a obriga a encarar algo que evitava: a culpa. Porque não há mais como jogar a responsabilidade para cima de você. Sem reação, não há argumento. Só resta o peso do que ela fez. E isso dói mais do que qualquer resposta que você poderia ter dado. A maioria acredita que vingança envolve confronto direto, exposição ou humilhação. Mas há um tipo de vingança que não precisa de barulho: a de quem não reage. Quando você se recusa a revidar, o outro perde completamente o controle. A mente que esperava conflito se desorganiza diante da serenidade. E essa serenidade não é desinteresse, é força. A ausência de resposta, quando verdadeira, quebra toda tentativa de retaliação emocional. Porque não há batalha quando um dos lados decide abandonar o campo. E nesse abandono, quem provocou se perde no próprio eco. A vingança não veio. E isso, por si só, já destrói. Quando a pessoa percebe que perdeu a capacidade de te desestabilizar, algo dentro dela se parte. Antes, bastava uma palavra, uma presença, uma ausência. Agora nada funciona. Você segue sua vida sem oscilar. E essa constância desconcerta, porque toda provocação exige um palco. Mas você fechou o teatro. A reação era o alimento de quem te manipulava.
Sem ela, vem o colapso. Porque o que antes era controle, agora é impotência. E essa impotência destrói o ego de quem vivia da sua instabilidade. Sua vingança está na estabilidade que não vacila, no olhar que não baixa, no silêncio que não precisa provar mais nada. Enquanto o outro esperava te ver em pedaços, você se reconstruiu. Sem alarde, sem espetáculo, sem avisos. Simplesmente cresceu. Mudou seus hábitos, silenciou seus impulsos, dirigiu sua atenção para o que realmente importa. E isso gera um tipo de dor que poucas pessoas sabem administrar: o arrependimento silencioso. Porque o outro começa a perceber que perdeu o melhor de você, justo quando você se tornou ainda melhor. E isso sem que você tenha que dizer uma só palavra. Você não apontou erros, não pediu nada. Apenas viveu. E o simples ato de viver bem se torna a maior vingança que existe. Epicteto dizia: se quer ser invencível, não te engajes em combates cujas vitórias não dependam de ti. Você entendeu isso. Escolheu não se engajar. Parou de lutar por validação, por atenção, por justiça emocional. E essa decisão tira todas as armas do outro. A ausência de reação é a confirmação de que você não está mais ali. Não emocionalmente, não psicologicamente. E quando a pessoa percebe que você não se importa, não por orgulho, mas por liberdade, é aí que o arrependimento chega. Tarde demais. Porque agora quem sofreu em silêncio foi você. Mas quem sofre em silêncio é ele. Não é o barulho de quem parte que mais machuca. É o silêncio de quem vai embora e não olha para trás. Quando você sai sem se justificar, sem apontar culpados, sem buscar explicações, você entrega a mensagem mais dura possível: isso já não me pertence. Quem esperava drama encontra um vazio ensurdecedor. E nesse vazio nasce a dúvida: por que ele, foi embora assim? Por que não disse nada? A mente do outro começa a procurar respostas, mas encontra apenas o silêncio. E esse silêncio, por não oferecer margem para diálogo, se transforma em peso. Um peso que só aumenta com o tempo. A princípio, a ausência sem alarde é interpretada como fraqueza. Quem te subestimou acredita que você não teve coragem de confrontar, que sua saída foi covarde. Mas com o passar dos dias, essa visão muda. Porque sua ausência não volta. Você não manda mensagem, não responde provocação, não reage a nada. E então o orgulho começa a ceder espaço ao desconforto. O outro percebe que você não sumiu para provocar. Sumiu porque já não se importa. E é exatamente isso que dói. Porque você não saiu como vingança, mas como conclusão. E conclusões, quando firmes, não têm retorno. Você não gritou, não implorou, apenas foi. E ao seguir, você deixou um espaço que não será preenchido por outro igual. Porque o que você oferecia era único. Presença verdadeira, entrega sincera, constância. E tudo isso agora está ausente. E não de forma teatral, mas com leveza. Você desapareceu da vida do outro com uma calma que desestrutura. Enquanto ele esperava sinais de fragilidade, você demonstrou firmeza. Enquanto ele achava que você ainda olhava para trás, você já havia dobrado a da esquina. O impacto não está no que você disse, mas no que deixou de dizer. Sêneca escreveu: a melhor forma de se vingar é não se tornar igual ao seu inimigo. E foi exatamente isso que você fez. Você poderia ter dito tudo o que guardou. Poderia ter apontado cada falha, cada indiferença, cada erro, mas não fez. Escolheu o silêncio como resposta final. E esse silêncio carrega peso, dignidade e clareza. O outro agora olha para trás e percebe que perdeu o que jamais vai encontrar de novo. Alguém que esteve inteiro. Mas a oportunidade se foi. E quando a mente começa a entender isso, já não há mais portas abertas. Só lembranças. E nenhuma delas pode ser tocada. Porque quem foi embora sem alarde nunca teve intenção de voltar. Alguns relacionamentos não terminam com brigas, mas com um simples detalhe: você parou de ser acessível. Aquela facilidade em te abalar, em te trazer de volta com uma palavra, em te fazer duvidar de si, desapareceu. O outro tenta repetir os padrões, ignora, reaparece, provoca, se afasta. Mas agora nada disso te toca.
Você não responde, não cede, não se desestrutura. E essa estabilidade é um aviso. Acabou. O controle que antes era invisível, mas poderoso, agora se dissolveu. E no lugar dele, só há um espaço que a outra pessoa não consegue mais alcançar. Antes, você era previsível. Bastava um gesto para reativar seus sentimentos, sua presença, sua entrega. Mas agora, tudo mudou. Você não é mais o mesmo. Não porque endureceu, mas porque aprendeu. Aprendeu a se proteger, a reconhecer ciclos, a preservar sua sanidade. A pessoa que esperava o seu velho comportamento agora encontra um enigma. E esse enigma machuca, porque não dá para controlar aquilo que não se entende mais. Sua nova postura não é sobre vingança, é sobre maturidade. Você não evita contato por rancor, mas porque entendeu o próprio valor. E isso é devastador para quem acreditava que te teria sempre por perto. Quando o acesso emocional se fecha, surge a verdadeira sensação de perda. O outro tenta reencontrar a chave, mas descobre que ela já não existe. Tenta as mesmas conversas, as mesmas promessas, os mesmos gestos, e nada funciona. Porque agora você não precisa mais ouvir, nem responder, nem considerar. Você segue a vida com firmeza, sem precisar anunciar nada. A ausência de explicação se torna um muro. E quem já teve tudo de você, agora não tem mais nem sua atenção. Essa ausência controlada cria um tipo de arrependimento sem consolo. O outro entende que perdeu algo insubstituível e entende tarde demais. Epicteto escreveu: a liberdade é a única dignidade verdadeira do homem. E quando você rompe o último elo de controle, essa liberdade se manifesta em cada gesto seu. Você não se justifica, não pede desculpas por ter seguido, não tenta suavizar sua ausência, porque agora você não precisa provar seu valor. Você vive ele. Cada passo que dá sem olhar para trás é um lembrete de que está inteiro. E isso corrói quem te teve e não valorizou, porque não há mais luta, não há mais chances, não há mais abertura. Só a certeza de que o controle se foi, e com ele, a última chance de te atingir. Existe uma frase que, quando dita, encerra ciclos de forma definitiva, mas ela não é gritada nem lançada como provocação. Ela vem com calma, quase como uma constatação. Eu não preciso mais disso. Poucas palavras, mas com um peso devastador. Elas não pedem desculpas, não exigem explicações. Apenas anunciam que você não vai mais se sujeitar. Quem ouve não recebe acusação, recebe sentença. E o que fere não é o tom, mas a certeza. Porque quando alguém percebe que não tem mais espaço na sua vida, o impacto é real e irreversível. A última coisa que você diz para quem te feriu não serve para convencer. Ela não é argumento, nem resposta. É ponto final. Ela encerra, mas não encerra o outro. Encerra a sua entrega. É nesse momento que o outro percebe que perdeu o acesso. Não há mais portas abertas, nem janela entreaberta. A fala final mostra que você parou de negociar sua dignidade. Não para punir, mas para se proteger. E isso fere muito mais. Porque não há mais abertura para drama, para discurso, para retorno. Existe apenas a realidade. Você escolheu ir embora. E isso não pode ser revertido. O mais cruel é que, na maioria das vezes, nem é necessário dizer nada. Porque a ausência da última resposta já é a resposta final. O outro espera uma briga, um desabafo, um grito. Mas tudo que encontra é silêncio. E esse silêncio diz: eu não vou mais gastar uma palavra com isso. Essa recusa em participar da última cena desestrutura. O fim se torna evidente não por ser declarado, mas por ser vivido. Você está em outro lugar, em outra frequência, em outra narrativa. E quem te feriu percebe que dessa vez a história não termina com discussão, mas com indiferença. Marco Aurélio escreveu: pense frequentemente em como tudo é passageiro, tanto o que você dá quanto o que recebe. E essa consciência te faz enxergar que nem tudo merece resposta. A última coisa que você precisa dizer talvez seja nada. Porque o verdadeiro fim está no que você não fala mais, no que não responde mais, no que não justifica mais. E isso transforma tudo.
Sua ausência não é mais temporária. Ela é total. E o outro, que esperava retorno, começa a encarar a realidade de que você foi embora não com gritos, mas com paz. E paz, nesse caso, é a dor mais difícil de suportar. Muita gente acredita que postar mais, mostrar felicidade exagerada ou provocar indiretamente fará o outro sentir sua falta. Mas esse esforço grita carência. A tentativa de parecer bem escancara o oposto. Uma necessidade oculta de ser notado. O verdadeiro impacto acontece quando você não tenta mais. Quando a sua ausência é natural, sem disfarce, sem plano. É aí que nasce a falta. Não pela sua intenção, mas pela sua real ausência. O que causa saudade genuína não é o barulho, mas o silêncio constante de alguém que um dia esteve inteiro e agora não está mais. Quando você some sem querer chamar atenção, o outro percebe e sente. Não de imediato, mas no intervalo onde antes existia sua presença. Nas pequenas horas do dia em que costumava ter uma mensagem, uma reação, uma lembrança. E agora há o quê? Nada. Nenhum sinal. E é aí que a mente começa a te buscar. O silêncio da sua ausência começa a ocupar espaços. Porque quando a sua energia deixa de estar ali, o outro não encontra mais o que havia se tornado costume. E o costume, uma vez quebrado, vira saudade. Não pelo exagero, mas pela ausência simples. A falta de contato não incomoda no início. Quem te feriu segue como se nada tivesse mudado. Mas com o tempo, algo estranho acontece. Um som, uma rua, uma lembrança. E então você aparece. Não como presença, mas como ausência. A pessoa tenta encontrar suas pistas. Procura seus sinais online. Busca seu olhar em lugares conhecidos. Espera uma recaída. Mas nada aparece. E é aí que nasce a dor da falta. Não porque você forçou isso, mas porque, sem intenção, você saiu da narrativa. E isso causa confusão. Porque a falta mais profunda é a que vem de quem não fez questão de ser lembrado. Sêneca dizia: a alma é atingida quando percebe que não é mais necessária. E isso resume a sensação de quem te perdeu. Sua ausência não é manipulativa, é real. Você não desapareceu para ser notado. Você foi embora porque entendeu que não tinha mais por que ficar. E essa naturalidade, essa calma, esse desligamento, são impossíveis de simular. Quando a falta que você causa vem da autenticidade, ela não desaparece. Ela cresce, silenciosa, profunda, constante. Porque o que gera saudade de verdade não é o esforço para ser lembrado, é a capacidade de não precisar mais estar, e mesmo assim, permanecer presente na memória. Muitas pessoas vivem esperando que quem as feriu um dia acorde e perceba o mal que causou. Esperam que, do nada, a consciência venha como um raio. Mas o arrependimento não nasce do acaso, nasce do contraste. Ele só surge quando a pessoa percebe o que tinha, sente que perdeu e entende que não terá de volta. Enquanto você estiver tentando mostrar seu valor, o outro não se arrepende. Ele se sente no controle. O verdadeiro arrependimento só aparece quando você não tenta mais. Quando sua ausência se torna presença insubstituível na memória. Enquanto há chance de retorno, não há arrependimento real. Há conforto. A pessoa pode até sentir sua falta, mas não sofre por isso. Ela acredita que, se quiser, você volta. Que está ali esperando. Mas quando você desaparece de verdade, sem jogo, sem plano, sem intenção de voltar, aí tudo muda. O arrependimento vem não só pela ausência, mas pela consciência de que aquilo que foi perdido era único. E essa consciência não chega com seu esforço, mas com a sua indiferença. O que faz alguém se arrepender profundamente é entender que perdeu algo, e que não há nada que possa fazer para recuperar. Quem segue em frente sem avisar, sem pedir nada, sem esperar justiça, gera desconforto em quem esperava a reação. O outro começa a se perguntar: como ele ou ela conseguiu seguir assim tão rápido? A resposta é simples. Você não seguiu rápido. Você apenas cansou de correr atrás. E quando isso acontece, o outro sente o peso da liberdade que você conquistou. Você não olha mais para trás. E é isso que machuca.
Perceber que sua presença já não depende da vontade dele e que sua ausência agora é decisão, não reação. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio que leva tudo embora, e o que ele leva não devolve. O arrependimento que vem quando você já não está mais acessível se torna desesperador, porque não há o que fazer. A pessoa até tenta se explicar, talvez escrever, talvez reaparecer. Mas agora você não atende mais, não responde, não considera. Você não está mais disponível, emocionalmente, mentalmente, energeticamente. E isso é definitivo. A dor de perder alguém por mérito próprio, por ter ignorado, ferido ou subestimado, é a forma mais dura de arrependimento, porque ela não vem de fora, ela nasce dentro e cresce sozinha. A maioria espera que sua transformação venha com discursos, postagens ou frases de efeito. Mas a verdadeira mudança não precisa de legenda. Ela é sentida no ar, é percebida no olhar, no comportamento, no silêncio que agora tem postura. A pessoa que te feriu reconhece isso sem que você diga nada. Ela nota que algo mudou, mas não consegue entender exatamente o quê. E é isso que a deixa perdida. Você não é mais previsível. Não responde como antes. Não se abala com facilidade. Sua nova versão não precisa ser explicada. Ela apenas existe e incomoda. Quem estava acostumado com sua fragilidade, com suas recaídas e com sua entrega fácil, agora enfrenta um estranho. Seu olhar mudou, suas prioridades mudaram, sua energia não está mais disponível. E isso gera um tipo específico de desorientação emocional. O outro tenta reproduzir antigos padrões, esperar sua reação, provocar ciúmes, testar suas emoções. Mas tudo falha, porque você não é mais aquele ou aquela que aceitava qualquer migalha. A sua ausência emocional virou blindagem, e a pessoa que te conhecia agora lida com alguém que ela não entende. E o que não se entende assusta. Sua evolução não veio para impressionar ninguém, veio da dor. Foi forjada nas madrugadas em que você decidiu parar de se humilhar, nas escolhas silenciosas de seguir em frente mesmo sem ter forças. Agora isso se reflete no modo como você fala, como você anda, como você não insiste. E quem te machucou sente isso. Vê de longe que algo foi perdido. E não foi apenas sua presença. Foi a antiga versão que ainda aceitava menos do que merecia. Você não precisou postar mudanças. Você apenas viveu sua nova fase. E essa naturalidade desestrutura, porque não parece vingança, parece indiferença real. Sêneca escreveu: é preferível ser ferido pela verdade do que confortado pela mentira. E a verdade agora é clara. Você evoluiu, e o outro perdeu acesso a essa nova versão. Não porque você se escondeu, mas porque ele não te acompanhou. O arrependimento nasce exatamente aí, na consciência de que, quando você mais cresceu, o outro já não tinha mais espaço ao seu lado. Você se tornou o que sempre foi capaz de ser, mas agora sem as amarras que te prendiam. E quem te subestimou agora assiste, em silêncio, a evolução que não pode mais alcançar. Isso não é punição, é consequência, e é definitiva. Quem te subestimou jamais esperava que você se levantaria com tamanha firmeza. Achava que você imploraria, cederia, insistiria. Mas ao ver sua ausência constante, sua postura serena e sua evolução visível, nasce um desconforto, a vergonha. Mas não uma vergonha escancarada. É oculta, silenciosa, corrosiva. A pessoa sente, mas não admite. Porque reconhecer essa dor seria validar que errou, que te leu mal, que perdeu alguém raro. E essa consciência, por mais negada que seja, cresce por dentro. Não precisa de confronto, nem de exposição. Basta sua estabilidade para causar incômodo. Cada momento em que você foi ignorado, desvalorizado ou desacreditado, volta agora para assombrar quem te subestimou. A mente repassa diálogos, situações, decisões, e em cada uma delas, uma pequena dor se instala. Como não vi isso antes? Como deixei chegar nesse ponto? São perguntas que surgem quando já não há mais volta. O orgulho impede que essa vergonha seja verbalizada, mas ela está presente, em cada tentativa de te evitar nas redes,
em cada silêncio desconfortável ao ouvir seu nome. A lembrança de ter te subestimado se torna um peso que o outro carrega, mesmo tentando fingir leveza. À medida que sua vida segue, sem alarde, mas com consistência, o outro percebe que te perdeu para algo muito mais forte, sua própria liberdade. E isso gera um bloqueio emocional. A vergonha cresce tanto que até a tentativa de aproximação se torna impossível. Como voltar a falar com quem você ignorou e que agora está inatingível? O ego não permite pedir desculpas, e a consciência pesa demais para agir com naturalidade. O outro fica preso num limbo entre o que sente e o que não consegue expressar. E quanto mais o tempo passa, mais a vergonha se fortalece. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é justamente isso que aprisiona quem te subestimou. A pessoa achava que te conhecia, que te dominava, que te entendia. Agora, ela encara um abismo. Você se tornou alguém diferente, mais forte, mais claro. E o erro cometido no passado se torna impossível de corrigir. A vergonha não está em ter perdido você, mas em ter tido você por perto e não ter visto o valor. Esse tipo de erro não grita, mas pesa todos os dias. E não importa o quanto a pessoa negue, ela sente. Porque ninguém esquece o dia em que percebeu que jogou fora o que nunca mais vai encontrar. No começo, parece que sua saída não causou impacto. O outro continua sorrindo, saindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas com o tempo, algo muda. Uma música toca, um cheiro familiar aparece, um lugar revive uma memória. E lá está você, presente na ausência. A mente começa a procurar onde antes você estava. Nas mensagens que não chegam, nos horários que antes eram compartilhados, na rotina que agora está silenciosa. Você vira uma ausência com nome. E o mais curioso, você não está tentando ser lembrado. Apenas sumiu. E isso, sem esforço, vira presença constante. Antes o outro sabia onde te achar. Um status online, uma visualização, uma curtida, uma reação. Agora tudo isso desapareceu e o incômodo começa. A pessoa tenta encontrar pistas, sinais, brechas, mas o que era certo virou vácuo. Você não comenta, não visualiza, não responde, e isso transforma você em um mistério doloroso. Quem te tinha como garantido agora sente a perda na pele. E o desespero surge não por saudade forçada, mas porque algo essencial foi arrancado: o acesso. Quando não há mais rastros, a mente entra em alerta, e cada tentativa frustrada de te encontrar apenas intensifica o arrependimento. O cérebro humano detesta o vácuo. Ele tenta preencher o que está faltando com memórias, imagens, hipóteses. E é exatamente isso que acontece quando você desaparece de verdade. O outro começa a te buscar em lembranças. Como você falava, como reagia, como olhava. E em cada lembrança vem uma dor, a de saber que você não está mais acessível. A pessoa tenta repetir mentalmente os momentos bons, os gestos sutis, os detalhes esquecidos. E tudo isso vira um filme interno, sem pausa. Porque quando a ausência é plena, a memória vira perseguição. E ela aparece quando o silêncio é mais alto. Sêneca dizia: enquanto estiveres apegado ao que passou, estarás cativo. E quem te feriu agora está preso em algo que não pode mais ter. Você se tornou uma lembrança viva. Não porque se esforçou para isso, mas porque desapareceu de forma limpa, sem dar explicações, sem deixar migalhas. Sua ausência virou presença justamente porque não tenta voltar. E isso grita todos os dias no peito de quem achou que você estaria ali para sempre. Porque o mais cruel da saudade é quando ela vem de alguém que não está mais tentando ser lembrado, mas que nunca mais será esquecido. Quem te feriu acreditava que você sempre reagiria. Esperava sua defesa, seu choro, sua fúria, qualquer sinal de que ainda importava. Mas ao ser ignorado não encontra nem oposição, nem resposta. Só o vazio. E esse vazio vira incômodo, porque o outro não entende como você simplesmente não responde. Isso quebra a expectativa emocional que sustentava o jogo. A ausência de reação gera uma dor profunda, pois a pessoa esperava guerra e recebeu silêncio.
E é esse silêncio que começa a causar mais sofrimento do que qualquer resposta possível. Não ser lembrado dói, mas ser ignorado machuca. A ausência de resposta não afeta apenas o emocional, atinge diretamente o orgulho. Quem te magoou acreditava ter uma espécie de controle emocional sobre você. E agora, tudo o que encontra é indiferença. Você não procura, não se justifica, não demonstra mágoa. Você simplesmente não está mais ali. E isso gera um golpe direto no ego, porque o ego não suporta ser descartado. Ele quer ser relevante, lembrado, poderoso. Mas a sua frieza corta essa ilusão. Você não está em guerra, está em paz. E essa paz, para quem te subestimou, é insuportável, porque mostra que o poder já não está mais do lado de lá. Quando você reage, o outro se satisfaz. Ele entende seu sentimento, mesmo que seja raiva. Mas quando não há nenhuma reação, nasce uma dúvida cruel. Será que ela ainda sente algo? Essa pergunta se repete, silenciosa, dia após dia. A ausência de resposta vira um quebra-cabeça sem fim. A mente do outro tenta encontrar significados, cria hipóteses, revive lembranças. E quanto mais busca, menos encontra. E quanto menos encontra, mais sente. Porque a ausência de explicação é a semente da obsessão. E essa obsessão nasce exatamente onde você deixou de existir na história que o outro contava sobre si. Marco Aurélio dizia, despreze o desprezo. E siga você entendeu isso, e fez disso uma prática. Sua indiferença não é frieza sem sentimento, é maturidade emocional. Você não ignora por vingança, ignora porque finalmente entendeu seu valor. E isso, para quem sempre esperou te controlar por meio de sentimentos, é o castigo mais doloroso. Porque não tem resposta, não tem debate, não tem reconciliação. Há apenas o silêncio que você escolheu e que agora domina o outro por dentro. A ausência virou presença constante. E o pior tipo de dor é aquele que ninguém vê, apenas sente, sozinho, todos os dias. Um dia, ela ou ele aparece. Depois de todo o silêncio, depois da indiferença, depois da sua reconstrução. E manda uma mensagem. Diz que pensou, que entendeu, que quer conversar. Mas agora algo mudou. Você lê aquilo e não sente o que sentiria antes. A dor não está mais ali. A expectativa desapareceu. O apego foi embora. O que ficou é a clareza. O que doeu já não tem mais espaço. E isso não é sobre arrogância, é sobre maturidade. A pessoa demorou e você não ficou esperando. Quando alguém te procura tarde demais, o maior desafio não é responder. É não voltar ao que você foi. O retorno dessa pessoa serve como teste. Você realmente superou ou só estava calado esperando? O estoicismo ensina: se algo externo tenta te perturbar, lembra-te que isso não depende de ti. Agora é sua chance de aplicar isso. Não se trata de punição. Trata-se de escolha. Você pode até ouvir, mas não precisa acolher. Você pode até responder, mas sem se abrir. Porque seu mundo interno agora é firme e ele não está mais disponível para quem só apareceu quando perdeu o controle. Perdoar não é voltar. Não é dar nova chance nem repetir o ciclo. É libertar-se. Quando te procuram, talvez esperem que você reabra a porta como se nada tivesse acontecido. Mas você já não está mais no mesmo lugar. E isso precisa ser respeitado. O verdadeiro perdão é silencioso. Ele não precisa ser aceito, nem entendido. Ele apenas existe. E existe sem vínculo, sem pendência, sem recomeço. Você pode desejar o bem e seguir, sem mágoas, mas também sem convivência. E isso é o que mais desarma. Perceber que você não guarda raiva. Só não guarda mais espaço. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal, clique no gostei e se quiser apoiar nosso trabalho, contribua com um valeu aqui no YouTube. E para eu saber que você ficou até o fim, comenta aqui embaixo a palavra inabalável. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade.
Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.